Olá, estamos de volta com o nosso podcast Face a Face, nossa primeira edição de 2023, depois das férias. E esse ano nós vamos ter muito conteúdo bacana, convidados especiais com temas importantes, seguindo aquela nossa mesma linha, informações úteis para você que é paciente, para os colegas profissionais de saúde e, enfim, com muita atualização. E hoje nós vamos começar com um tema bastante interessante, que vocês vão entender a razão de eu ter falado isso no meu primeiro episódio de 2023. Antes da gente começar, lembrem, assine o canal, ative o sininho de notificação para que você fique a par de todos os episódios que são lançados semanalmente aqui no nosso podcast. Pois bem, o tema de hoje é um tema até relativamente polêmico, mas que eu resolvi falar nesse nosso primeiro podcast até por algumas experiências que nós tivemos o ano passado, final do ano, de pacientes que vinham nos procurar na clínica para algum tipo de tratamento e eles já vinham com informações que eles adquiriam na internet. Então, qual é o ponto principal desse nosso podcast de hoje? Como o paciente adquire essas informações e como ele usa essas informações para tomar a decisão clínica. Isso, por um lado, é muito importante, né? Quanto mais informação nós temos sobre um assunto, mais munidos nós estaremos para tomar uma decisão. E isso é válido. Então, se você pode procurar na internet, por exemplo, no Google, você pode procurar nas redes sociais, existem grupos de discussão hoje no Facebook, no TikTok, no Instagram e outras plataformas. Então, isso não tem como a gente criticar, porque, na verdade, é uma fonte de informação e ela é real. No entanto, quando a gente está falando de saúde, nós temos que ponderar alguns elementos. Então, veja só. Vamos imaginar aqui um caso bastante comum no qual o paciente chega para uma consulta, por exemplo, em cirurgia ortognática. Como vocês sabem, cirurgia ortognática é uma das minhas áreas de expertise, é uma das coisas que eu mais faço. E ao longo dos anos, os pacientes eles vêm mudando um pouco essa postura na primeira consulta. Então, uma paciente chegou para mim recentemente e ela se queixava de uma dor próximo à orelha, da articulação temporomandibular, e ela chegou dizendo que veio me procurar porque ela queria uma cirurgia ortognática para resolver aquele problema dela. E ela já estava bem informada, porque ela já tinha procurado na internet e também ela já tinha participado de uns grupos de discussão, mas ela estava insegura, porque lá nos grupos de discussão, depois da cirurgia ortognática, as pessoas falavam, as informações eram muito discrepantes. Enquanto algumas pessoas tinham experiência boa no pós-operatório, outras diziam que a experiência era muito ruim, sentia dor, passaram muitas semanas para poder se recuperar. Então, esse é o ponto principal aqui de hoje. Até que ponto essa informação ela é útil e ela é válida? Então, vamos primeiro fazer aqui uma análise, uma retrospectiva. Como os pacientes, ou nós enquanto pacientes, obtínhamos informação 30 anos atrás? Principalmente quando nós conversávamos com o profissional naquele momento da consulta, e nós também buscávamos informações com outras pessoas que haviam passado por aquele procedimento e com aquele determinado profissional para saber, então, como é que tinha sido o atendimento, a consulta, como é que foi a cirurgia, como é que aquele profissional deu atenção para o paciente depois da cirurgia. E com base nessas informações, nós tomávamos nossas decisões. Majoritariamente era assim que acontecia. Então, com o advento da internet, com sites como Google, Yahoo, e depois com a introdução das mídias sociais,
trazendo, né, milhares de vetores de informação, as coisas ficaram muito diluídas. E toda vez que você tem uma fonte de informação que ela é muito diluída, você precisa filtrar, você precisa observar alguns critérios. Então, em primeiro lugar, faça uma consulta com aquele profissional ou da sua confiança, porque você já conhecia, ou porque alguém, né, te indicou. E sim, faça uma pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa na internet para tentar entender um pouco mais do que se trata. Mas cuidado! Então, um dos pontos a gente entender é que os profissionais, eles têm formações distintas, né? Uma pessoa pode ter um tipo de formação, por exemplo, num serviço que ele recebeu treinamento, e nesse serviço é um serviço que, por exemplo, aquele procedimento ele é realizado com frequência. E às vezes, outros serviços, esse procedimento não é realizado com tanta frequência. Então é natural que isso vá dar mais experiência para aquela pessoa. O segundo é a filosofia de tratamento. Mesmo dentro de uma mesma especialidade, o profissional ele pode seguir caminhos distintos, né? Isso está de acordo com as crenças desse profissional, com a experiência pregressa, com o quanto ele se mantém aberto a aprender coisas novas e, principalmente, a capacidade desse profissional de ter autocrítica, de ele observar aquilo que ele já fez, identificar eventualmente pontos que precisam melhorar e melhorar. Isso é um aspecto bastante importante. E também, esse mesmo profissional, ele vai ter mais experiência à medida que ele também faça mais sobre um procedimento. Então, isso não tem como ir contra. Se um profissional, por exemplo, ele trata de uma determinada condição há 10, 15 anos, ele vai ter muito mais experiência de uma pessoa que começou a fazer recentemente. E isso não é um problema. Eu não estou dizendo que uma pessoa que faz o procedimento há pouco tempo, ela não tenha bons resultados. Não se trata disso. Eu estou falando de experiência, de avaliar uma determinada situação, saber como conduzir e, eventualmente, saber como conduzir, inclusive, em uma complicação. Então, quando você pega essas informações e você chega para o profissional para uma conversa ou para uma consulta, cabe também ao profissional esclarecer ao paciente sobre determinados fatores, sobre determinadas características. Então, eu uso falar com os meus pacientes, olha, grupo de internet é uma faca de dois gumes realmente. Então, você está lá num grupo, 30, 40, 50, 200 pessoas ou até mais, pessoas que estão morando em diferentes partes do país e, de repente, numa dessas discussões, aquele paciente ele chega com uma informação cheia de viés, cheia de muito mais de achismos do que de fatos concretos. E aí cabe ao profissional orientar esse paciente, de que ele precisa, na verdade, entender melhor como o procedimento vai ser feito, as características, para que depois ele tome a decisão. Então, voltando nesse caso da paciente que me procurou, ela, de modo autônomo, queria fazer uma cirurgia ortognática para resolver uma queixa que, a princípio, não seria resolvida com cirurgia ortognática. Pacientes que têm dor na área da musculatura da face, da ATM, existe todo um protocolo para que ela comece a seguir, todo um tratamento mais conservador, que ele começa desde o uso de medicamentos, relaxantes musculares, o uso de placas oclusais, que são dispositivos que se usa entre os dentes para que esse paciente possa ter um conforto maior dessas dores. Esse paciente, por vezes, precisa passar por uma avaliação psicológica, ele precisa de um exame de imagem para detectar se tem alguma alteração dentro da articulação. Enfim, esse paciente pode estar passando por um período estressante da vida dele
E esse período de estresse está repercutindo com uma inflamação no músculo. E é muito comum o paciente confundir esses estados com uma, digamos, condição de outra natureza. Então, se ele chega para o profissional, eu quero fazer uma ortognática porque eu vi num grupo que uma pessoa estava com a dor na articulação e fez uma ortognática e ficou bom. Quer dizer, que condição foi essa? Entendem? Então, é um problema que a gente enfrenta atualmente dessa natureza. E eu venho conversando com os meus pacientes, eu venho conversando muito com os meus colegas de profissão, quando a gente tem a oportunidade de falar a respeito, de que cirurgia é uma especialidade que ela deve ser encarada com muito cuidado. Cirurgia é feita com muito critério, com base num diagnóstico preciso. O cirurgião ele faz uma série de análises clínicas, ele solicita exames de imagem, tudo isso para chegar num primeiro passo que é o diagnóstico. Depois que o diagnóstico é feito, é que ele estipula um plano de tratamento. E depois que ele estipula no plano de tratamento, num terceiro momento é que ele vai sentar com esse paciente vai retornar para que a gente possa traçar uma estratégia de tratamento, inclusive em conjunto, compartilhando com o paciente as possibilidades de tratamento. Tá? Então, vejam que, nesse sentido, utilizar a internet pura e simplesmente como fonte de informação não é a melhor estratégia. Então, continuem indo ao profissional, continuem conversando com esse profissional, pergunte a pessoas conhecidas suas que já fizeram algum tipo de procedimento com profissional A, B ou C, não importa, Leia a respeito, claro que é importante, mas não use apenas essas informações de grupo de discussão para tomar essa decisão. Um segundo aspecto que hoje nós enfrentamos, um desafio profissional, é a necessidade que muitos pacientes têm de ter um resultado muito rápido com o tratamento. Esse é um problema moderno, as pessoas estão muito rápidas em tudo, as informações, de novo, elas chegam aos milhares a cada minuto e existe pouca oportunidade para aprofundar nessas informações. Então, não é incomum o paciente chegar, de novo, voltando para a cirurgia ortognática e dizendo, com quanto tempo eu já vou estar boa? Porque eu vi num determinado grupo, uma pessoa falou que com uma semana ela já estava ótima, já estava fazendo as coisas. E aí, a gente tem que ter, de novo, muito cuidado. E eu falo isso para mim e para outros colegas, porque eu sei que outros colegas também ficam preocupados com isso. Chega a ser angustiante, fala, poxa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque eu não consigo devolver uma paciente que faz uma cirurgia ortognática num período de uma semana, de 7 dias, e ela esteja fazendo suas atividades normais. E de onde vêm essas impressões? De novo, da mídia, mas também do modo como você explica o pós-operatório. Existe uma corrente recente na área de cirurgia que os profissionais denominaram de cirurgia minimamente invasiva. Como o nome sugere, minimamente invasiva, nós vamos usar de incisões, de cortes menores para poder chegar naquela área de cirurgia. Nós vamos tentar fazer afastamentos menores, mais cuidadosos, para que o pós-operatório desse paciente ele seja melhor, ele seja menos desconfortável. Mas não tem como um cirurgião, por mais habilidoso que ele seja, realizar uma cirurgia ortognática, e nesse momento eu acredito que a maioria aqui dos meus ouvintes já tem alguma informação sobre o que é a cirurgia ortognática, e esse paciente com 7 dias ele está completamente recuperado. E nós sabemos também que o marketing que é utilizado nas redes sociais, ele por vezes, não de modo mal intencionado, eu não estou dizendo isso,
mas de modo muito superficial. Ele pode dar a entender ao paciente que, se é uma cirurgia minimamente invasiva, eu vou estar recuperado em uma semana. E isso não é verdade. Eu falo pela minha experiência própria, eu faço cirurgia ortognática há 25 anos. Eu acompanhei a evolução da cirurgia ortognática aqui no Brasil, né, desde quando se usava uns determinados tipos de fixação, o paciente saía da cirurgia de boca fechada, né? Algumas pessoas até hoje perguntam no consultório, mas eu vou sair da cirurgia de boca aberta ou não? Sim, você vai sair de cirurgia de boca aberta, mas nós evoluímos muito na cirurgia ortognática, do ponto de vista de técnica cirúrgica, mas também do ponto de vista de como nós tratamos esse paciente no pós-operatório. Então, principalmente hoje, e eu fiz aqui um podcast com uma colega, com a fonoaudióloga, nós temos profissionais que atuam conosco no pós-operatório para realizar drenagem linfática, para realizar exercícios de reorientação da musculatura facial e oral, inclusive orientando o paciente a reaprender a mastigar nesse pós-operatório, porque a mudança, por vezes, é muito grande. Nós temos hoje o uso de laser de baixa intensidade no pós-operatório, medicamentos que o paciente toma numa frequência menor, mas com uma alta eficácia analgésica. Nós temos uma série de outras terapias coadjuvantes que faz com que esse paciente se recupere rápido. Mas nós temos que fazer uma analogia correta. Então, se há 20, 30 anos o paciente passava com o rosto inchado 2 meses, saía da cirurgia de boca amarrada, ele demorava 4, 5 semanas para depois retornar ao ortodontista, hoje isso é mais rápido, mas não é em uma semana. Não pode criar essa expectativa, né, de que você vai fazer uma cirurgia desse porte e vai estar em uma semana como se nada tivesse acontecido. Isso não é real, né? Nós temos aí um mínimo razoável de 2 semanas para que o paciente fique, então, numa condição mais estável. Mas ele continua sem poder fazer atividade física, por exemplo, por pelo menos 45 dias. Não tem como você ir para a academia. E é muito comum, quando a gente opera, as mulheres querem voltar logo para a academia. Não está nem fazendo pergunta muito de dor ou de inchaço, mas quer saber que quando pode voltar para a academia. Então, eu digo isso para que vocês fiquem tranquilos no sentido de que quem está tratando o paciente, estipulando um período de 2 a 3 semanas para que esse paciente volte com conforto às suas atividades, você está indo num caminho correto. Uma semana, eu acredito que é muito otimismo, por mais que você use técnicas minimamente invasivas, né, se você não tiver todo um contexto de pós-operatório para reabilitar esse paciente, dificilmente ele vai voltar com uma semana. E eu tento demonstrar para os meus pacientes e também para os meus colegas um caso muito simples, né? Quem aqui, por exemplo, já foi submetido ou, como profissional, já realizou uma cirurgia, por exemplo, de remoção de dente do siso, conhecido popularmente aí como dente incluso, dente queiro, tem uma série de nomenclatura interessante. Se você, paciente que está ouvindo isso, você fez uma cirurgia do dente do terceiro molar incluso, é improvável que ao final da primeira semana você esteja completamente recuperado, não é verdade? E quem opera esses pacientes também observa esse período, porque independente, é uma questão fisiológica, né? Todas as vezes que a gente vai lá e tira um dente do siso, você tem um período, né, um gráfico de tempo em função, por exemplo, do inchaço, que o paciente opera 24, 48 horas, ele atinge o edema máximo e ele começa a diminuir ao longo da semana. Isso pode operar 1000 pacientes, que o padrão é parecido, está muito bem documentado na literatura e na prática clínica. Você pode melhorar o conforto do paciente ao longo da semana? Demais, claro que pode, com essas terapias, inclusive, que eu citei, como drenagem, como uso de laser, mas ainda assim é uma condição fisiológica.
Ele precisa ali de pelo menos uma semana para essa recuperação. Agora vocês imaginem uma cirurgia ortognática que às vezes ela envolve a cirurgia da maxila, mandíbula e mentoplastia. Será que em uma semana esse paciente vai estar bem? Ou 8 dias? Eu acredito que é altamente improvável. Embora nós consigamos hoje, nesse intervalo aí de 2 a 3 semanas, depende do tipo de cirurgia, depende da condição que foi realizada, deixar o paciente sim numa condição que ele pode realizar algumas atividades rotineiras, como por exemplo ir para a escola. Essa pessoa vai fazer uma cirurgia e ela está num período letivo, seja no ensino médio ou seja na universidade, e ela quer se planejar para essa cirurgia. 3 semanas é um período bastante realista para que você faça a cirurgia e você possa retomar essas atividades de maneira tranquila, ainda que não possa voltar para a atividade física. Então, pessoal, eu queria finalizar deixando aqui essa reflexão, de novo, tanto para você que é paciente, quanto para os meus colegas de profissão, e eu gostaria que vocês deixassem um comentário aqui no nosso canal aqui do YouTube. Deixe seu comentário, fale sobre sua experiência, que o objetivo é que quanto mais informação de boa qualidade nós tivermos, aí sim nós podemos disseminá-la e dar esse retorno também de forma bastante sólida, com muita qualidade e que de fato sirva para que as pessoas tomem as suas decisões. Tá? Então, nós vamos ficando por aqui hoje. Não esqueçam de assinar aqui o canal, agradeço àqueles que já assinaram, ative o sininho de notificação e nos vemos no próximo episódio. Até mais!